Olá, obrigada por ingressar no nosso webinar. Eu sou a Gabriele Nadai e hoje eu vou falar sobre o Western Blotting. Siga a Nova Analítica nas redes sociais. Bom, e por que eu trouxe hoje esse tema Western Blotting? O Western Blotting é uma técnica utilizada há mais de 40 anos e hoje contemos em torno de 400 mil publicações no PubMed utilizando essa técnica. No cronograma do nosso webinar, iremos abordar uma breve introdução, etapas do Western Blotting, preparo da amostra, gel de eletroforese, transferência de proteína, escolha de anticorpos, imunodetecção, controles recomendados e solução de problemas. O Western Blotting também é conhecido como imunoblotting. Ele tem como objetivo identificar uma proteína em específico dentro de uma amostra contendo muitas outras proteínas. E como essa técnica funciona? As proteínas elas são separadas através do seu peso molecular, através de um campo eletroforético. Os anticorpos específicos são usados para detectar uma proteína-alvo de interesse. Em seguida, nós temos então informações como o peso molecular e a quantidade relativa dessa proteína. Eu trouxe aqui um exemplo de um Western blot da beta-quitina, onde então o nosso alvo é a proteína beta-quitina, que foi utilizado o anticorpo específico anti-beta-quitina. Como é o princípio dessa técnica? A ideia então é identificar uma proteína-alvo através de um anticorpo específico pelo anticorpo primário, que por sua vez o anticorpo secundário vai reconhecer o anticorpo primário. Esse anticorpo secundário ele vai estar conjugado com uma enzima, aqui nesse caso, e aí nós então oferecemos o substrato da enzima que vai gerar um sinal luminoso e nós temos então a detecção do sinal dessa proteína-alvo. E por que nós utilizamos a técnica de Western blot? Bom, se eu tenho interesse numa amostra, eu quero saber se ela expressa uma proteína X, por exemplo, essa é uma técnica referente a isso. Eu também posso analisar grupos diferentes, um grupo tratado e um grupo não tratado. Será que a minha expressão da minha proteína X, ela mudou entre esses grupos tratados e não tratados? Eu também tenho como observar a diferença dessa proteína entre células e tecidos também. E também posso detectar contaminação da amostra. O Western blotting pode ser usado na detecção de vírus e bactérias, como validação também. E quais são as vantagens dessa técnica? É uma técnica sensível que permite a detecção abaixo de 10 nanogramas de proteína específica. Nós utilizamos membranas que são de fácil manuseio e nos permite a vantagem de fazer uma remarcação e para uma novas análises de outras proteínas-alvos com novos anticorpos. E também conseguimos estocar por longo tempo. Agora vamos entrar um pouco mais a fundo sobre o protocolo do Western blot. Vamos falar de etapa por etapa. Então, a primeira etapa necessária para fazer o Western blot é o preparo da amostra. A segunda que iremos abordar é o gel de eletroforese. Em seguida, transferência da proteína. Iremos fazer a imunodetecção. E por fim, se tudo deu certo ou não, quando não dá certo, teremos então a solução dos problemas. Aonde foi dessas etapas que houve um erro, que lá no fim não houve a marcação esperada. Na etapa do preparo da amostra, é importante utilizarmos um tampão de Lise. O tampão de Lise ele tem como objetivo lisar as células e fazer com que libere as proteínas contidas dentro dessa célula. Nós podemos utilizar o tampão de Lise tanto em células quanto em tecido. O protocolo é similar. Então a ideia é, se nós temos, por exemplo, uma célula que foi cultivada, são células aderidas, cultivado em cultura, que estão na placa, nós teremos então que retirar o sobrenadante. É sempre importante colocar isso sobre gelo, né, a placa sobre o gelo, manter ela com uma temperatura amena. Nós tiramos o sobrenadante, lavamos com PBS, em seguida adicionamos o tampão de Lise. O tampão de Lise, ele sempre tem que conter inibidor de proteases, porque quando as células são lisadas, as proteases elas estão em ação e podem então degradar a sua proteína de interesse. Então é sempre importante o tampão de Lise ele estar gelado,
fazer tudo isso sobre o gelo e também utilizar o inibidor de proteases. Se você trabalha então com uma proteína-alvo de fosfatase, é importante utilizar também inibidor de fosfatase. Após isso, fazer uma agitação de Lise pelo tampão de Lise e mecânica, nós fazemos uma agitação por 30 minutos a 4 graus Celsius e em seguida fazemos uma centrifugação e recolhemos o sobrenadante. Ali vai estar contendo as nossas proteínas da nossa amostra. No tecido é similar, a mesma ideia das células, então você vai retirar o seu tecido, vai mergulhar ele ligeiramente sobre o nitrogênio líquido, depois vamos adicionar o tampão de Lise contendo inibidor de proteases e fosfatases, se for do interesse. Iremos fazer uma agitação mecânica, uma quebra mecânica também. Iremos agitar por 2 horas a 4 graus Celsius e depois centrifugar e recolher o sobrenadante. Os protocolos de cada laboratório, eles podem diferir uma etapa ou da outra, mas o importante é o conceito nessa etapa, que sempre utilizar um tampão de Lise gelado e contendo inibidor de proteases. Os tampões de Lise, eles diferem na sua capacidade de solubilizar proteínas. Aqueles que contêm SDS ou outros detergentes iônicos são considerados mais severos. Esses que apresentam SDS apresentam um maior rendimento. E nós também temos tampões sem detergente, como o NP40 ou Triton X. Eles são não iônicos e são relativamente leves. A escolha do tampão de Lise vai depender de onde está localizada a sua proteína de interesse. Por exemplo, se a proteína de interesse está localizada em toda a célula, é indicado utilizar o tampão NP40. Já se a sua proteína-alvo está localizada, por exemplo, no núcleo, é indicado utilizar o RIPA, e assim por conseguinte. Então é sempre importante você saber muito bem aonde está localizada a sua proteína-alvo. O próximo passo é nós quantificarmos a proteína existente nessa amostra. Alguns reagentes fazem esse papel, como o Bradford, BCA e Lowry. É indicado entre 20 a 50 microgramas de proteína de lisados celulares ou teciduais para ser carregados em cada poço do gel, e de 10 a 100 nanogramas se for uma proteína purificada. É importante nessa etapa a proteína ser carregada igualmente em cada lene. Em seguida, nós fazemos então a redução e desnaturação dessa proteína. Por quê? Essa etapa ela é realizada. Alguns anticorpos reconhecem pequena porção da estrutura que elas podem estar na porção terciária dessa proteína. Então é importante a gente fazer redução e desnaturação, garantindo então uma forma mais linear dessa proteína e que o anticorpo consiga então reconhecer a região de interesse. Nós temos então a desnaturação térmica, que nós aquecemos então a 95 graus por 5 minutos essa amostra. Se for uma proteína que tem grandes quantidades de porções transmembrânicas, é utilizado 70 graus a 10 minutos. Já se a sua proteína ela é indicada no datasheet, por exemplo, do seu anticorpo, é uma proteína nativa ou desnaturada, não é indicada essa etapa de desnaturação e nem a utilização de SDS nessa etapa. Bom, a desnaturação é tanto térmica, por aquecimento, e também química. Nós utilizamos um tampão de carregamento, ou LDS Sample Buffer, 4 vezes da Abica. O que contém esse tampão? Esse tampão contém SDS. O SDS é importante porque ele vai anular a carga negativa da proteína. Vai fazer com que ela, então, migre somente através do seu peso molecular. Contém beta-mercapto ou DTT, que são redutores de pontes de disulfeto. Contém glicerol, que é importante para dar um peso ali no seu tampão com a sua amostra, para que ela não saia sido diluída ali no tampão de transferência de corrida. Temos o bromofenol blue, que dá uma coloração azul, e um tampão 3-HCl, para manter o pH da sua amostra. O que a Abica oferece nessa primeira etapa do protocolo do Western blot? Nós temos inibidores de proteases, temos kit de preparação da amostra,
reagente Bradford, kit de quantificação de proteína BCA, o DTT, e também temos o LDS Sample Buffer, que é o nosso tampão de carregamento. Após, então, essa primeira etapa do preparo da amostra, nós temos, então, que carregar essa amostra no gel de eletroforese. O gel de eletroforese é o SDS-PAGE, eletroforese em gel de poliacrilamida na presença de dodecil sulfato de sódio. O gel ele tem como objetivo separar as proteínas individuais de outras em um campo elétrico de acordo com a mobilidade eletroforética. Então, essas proteínas são envoltas por SDS, que então, mais uma vez, elas vão anular a carga negativa dessa proteína e vão fazer com que ela migre somente através do seu peso molecular. As proteínas se movem do polo negativo para o polo positivo e são separadas. Esse gel ele é composto por acrilamida e NN-metil-bisacrilamida, que são reagentes então importantes para formar então a malha desse gel, e temos o persulfato de amônio e o TMED, que são catalisadores que vão polimerizar esse gel. A estrutura do gel ele pode ser manipulada através da porcentagem de acrilamida. Isso vai depender então da sua proteína-alvo. Qual é o tamanho da sua proteína-alvo? Se a sua proteína for pequena, nós utilizamos altas concentrações de acrilamida. E se for proteínas maiores, utilizamos menos concentrações de acrilamida. Então, por um exemplo, se a sua proteína ela for de 15 a 100 kDa, é indicado utilizar um gel de acrilamida em torno de 10%. Já se a sua proteína é em torno de 12 a 45 kDa, é indicado utilizar uma acrilamida de 15%. Se você, então, não tem certeza do tamanho da sua proteína, é indicado o gel de gradiente. O que a ABIC oferece nessa etapa de eletroforese? Nós temos tampões, diversos tampões, nós temos tampões de corrida SDS Buffer, nós temos o tampão de carregamento, antioxidantes, padrão de peso molecular, géis prontos e também temos corante de géis, o Comace Blue. Após essas proteínas serem separadas individualmente no gel de eletroforese, elas são transferidas para uma membrana. E por que elas são transferidas para uma membrana? Bom, o gel ele é muito frágil e de acordo com a manipulação ele poderia se quebrar facilmente. Os anticorpos também não conseguem se ligar facilmente nas proteínas por conta da acrilamida. Então, nós transferimos essas proteínas do gel para uma membrana. Essas membranas podem ser indicadas de dois materiais, nitrocelulose ou PVDF. A escolha delas vai depender do seu interesse. Bom, a PVDF, a membrana de PVDF, ela precisa ser pré-ativada. Nós temos um protocolo de pré-ativar ela com metanol por 1 a 2 minutos e depois incubar ela com tampão de transferência gelado por 5 minutos. Se essa pré-ativação não for ótima, for falha, pode causar encolhimento dessa membrana durante a transferência e um padrão distorcido da transferência no resultado final. A membrana de PVDF ela é melhor para a gente fazer o stripping e a remarcação. E ela é mais sensível do que a membrana de nitrocelulose, em torno de 6 vezes mais sensível em relação à nitrocelulose. Porém, se sua proteína ela é menor que 10 kDa, é indicado utilizar proteínas de membrana de nitrocelulose. Após, então, essas proteínas serem transferidas para a membrana, nós temos alguns produtos para verificar que realmente houve a transferência completa. Nós temos o transiluminador, o Comace Blue, que é uma marcação irreversível, o Ponceau, que é uma coloração reversível, Amino Black irreversível, e nós temos também o Stenzol, que marca todas as proteínas. E como essa transferência funciona? O princípio é similar ao que acontece ao gel de eletroforese, onde a proteína vai se migrar da carga negativa para o positivo. Então, nós fazemos um sanduíche
que a membrana ela está entre o gel e o polo positivo. É importante nessa etapa a gente evitar bolhas para que não haja falha na transferência da proteína. Existem alguns tipos de transferência, eu vou citar dois aqui, o úmido e o semiúmido. O úmido, aonde a gente monta então um sanduíche, aonde a gente vai ter a esponja, o papel filtro, nós temos o gel, a membrana, mais papel filtro é outra esponja, onde todo esse sanduíche ele vai estar submerso numa cuba com tampão de transferência. Ele é indicado para quando temos proteínas grandes e difíceis de transferência. E o contrapartida, isso é a parte ruim, é que ele leva mais tempo de transferência. Nós temos o sistema úmido, aonde nós temos somente o papel filtro, o gel, a membrana e mais papel filtro. Nós não temos as esponjas. E em vez de ele estar todo submerso numa cuba, ele é simplesmente umedecido e feita a sua transferência. Os prós dele é que ele é rápido, é mais rápido comparado ao sistema úmido. E o contra é que a membrana pode secar e inibir a transferência efetiva da proteína. O que a ABIC oferece nessa etapa? Nós temos então membrana de PVDF, nitrocelulose, temos a coloração Ponceau, Stant Blue, que é o Comace, Aminoblack e o Stenzol. Após então a proteína ser transferida para a membrana, nós temos então que utilizar um anticorpo. E por que nós utilizamos anticorpos? Poderíamos utilizar somente esses corantes, mas esses corantes que eu comentei, eles vão curar todas as proteínas e não a proteína específica do seu interesse. Então os anticorpos, eles vão se ligar e detectar a sua proteína-alvo. Então, como esses anticorpos, eles são produzidos? Como os anticorpos são realizados? Então, a ideia bem resumida, nós temos então uma proteína-alvo, que ela é então injetada em um animal que vai desenvolver uma resposta imune contra aquela proteína. Na proteína, nós temos uma região específica chamada epítopo, que é a região onde o anticorpo vai se ligar. Bom, nós temos dois tipos de anticorpos, monoclonais e policlonais. Os monoclonais é onde os anticorpos se ligam em um epítopo específico, único. Então, nós temos imunoglobulinas produzidas por um único linfócito, são clones celulares. Nós temos anticorpos policlonais, que é onde então os anticorpos se ligam em diferentes epítopos. Então, as imunoglobulinas produzidas por linfócitos, clones celulares, eles são diferentes. Os anticorpos monoclonais apresentam baixa sensibilidade e alta especificidade. Apresentam problemas como não reconhecem epítopos pequenos, o uso dele é em alta concentração normalmente e muitos não funcionam em imunohistoquímica parafinado. Já os anticorpos policlonais apresentam alta sensibilidade e baixa especificidade. Eles possuem problemas como variação lote a lote, inespecificidade e podem apresentar coloração de fundo. A ABICA disponibiliza de anticorpos monoclonais de coelho, os chamados RAB-MAB. Eles apresentam múltiplas vantagens, como alta especificidade e alta sensibilidade. Eles apresentam desempenho superior comparado aos monoclonais de camundongo e policlonais de coelho. Os RAB-MAB são anticorpos recombinantes. Mas o que é um anticorpo recombinante? Bom, eles são produzidos por clonagem das cadeias leves e pesadas imunoespecíficas do anticorpo em um sistema de expressão de mamíferos de alto rendimento. Utilizam vetores no hospedeiro de expressão para a produção de anticorpos funcionais de alta qualidade. Em torno de 96% dos produtos RAB-MAB são produzidos por métodos recombinante em sistema de expressão REC 293 e 4% são produzidos por métodos de hibridoma. E quais são as vantagens e benefícios dos anticorpos RAB-MAB? Bom, eles reconhecimento de novos epítopos,
Eles têm alta afinidade e sensibilidade, alta especificidade, funcionam em geral em múltiplas técnicas como imunohistoquímica parafinada, imunohistoquímica frozen, imunocitoquímica Western blotting. Elas são ideais para imunohistoquímica parafinado e são ideais para uso em técnicas como camundongo. Na prática, no laboratório, o que os Rabimab trazem? Esses anticorpos, eles são contra proteínas fosforiladas, metiladas, lipídios e polímeros. Nós temos uma marcação definida e com um bom rendimento. Não temos problemas com coloração de fundo, o background é muito baixo, marcação inespecífica é muito baixa. Nós temos flexibilidade de trabalho e fácil padronização, já que atende a múltiplas técnicas, fácil padronização e bom rendimento, e não temos problemas com marcação inespecífica pelos anticorpos secundários. Bom, visto isso, eu vou lá no site e vou escolher um anticorpo com a proteína de interesse. Já que a gente está falando da técnica de Western blotting, o que eu preciso saber dos anticorpos nessa etapa? Bom, eu vou ter que abrir a bula do meu produto e eu vou ter que conferir alguns dados que vão verificar que esse anticorpo vai funcionar para minha técnica. Um dado importante aqui é primeiro ver se ela é indicada para Western blotting. O segundo item muito importante a ser olhado com detalhe é ver aonde foi a espécie hospedeira produzida esse anticorpo. Se ele é reativo na sua espécie que você está trabalhando e se ele é um monoclonal ou policlonal. E se nós estamos utilizando aqui o Western blotting, a concentração que ele indica, mas o ideal é sempre fazer uma titulação do seu anticorpo com a sua amostra e também saber o peso molecular predito para a sua proteína-alvo. Bom, além do site da Abicam, eu trouxe aqui para vocês alguns sites que disponibilizam anticorpos validados para busca. Então, a gente tem alguns sites aqui que você pode colocar a sua proteína-alvo e ali vão indicar anticorpos de ótima qualidade, ótima validação, validação nocaute e dentre outras, de interesse. Após, então, escolhermos nosso anticorpo primário e secundário, a próxima etapa é nós fazermos a imunodetecção da nossa proteína de interesse. A primeira etapa é o bloqueio. Por que é importante o bloqueio? A nossa membrana está repleta de proteínas que foram transferidas. As proteínas ali contêm alta carga negativa. Se nós adicionarmos nosso anticorpo direto ali, é capaz dele se ligar inespecificamente em todas as proteínas pela carga negativa. Então, é interessante, nós fazemos o bloqueio, no qual então vai bloquear essas cargas negativas dessas proteínas, então a gente bloqueia as ligações inespecíficas, para garantir então que a próxima etapa, quando vier o anticorpo primário, ele se ligue especificamente na nossa proteína-alvo. Esse bloqueio ele pode ser feito por leite ou por albumina, e varia a sua concentração. É importante utilizar um leite sem gordura, o leite em torno de 5%, que é o protocolo padrão, mas pode variar de laboratório a laboratório. E esse bloqueio ele é feito em torno de 1 hora a temperatura ambiente, ou pode ser feito a 4 graus Celsius overnight, depende do protocolo de cada laboratório. A bula do produto, o datasheet, ele traz instruções específicas sobre como bloquear a membrana. Uma dica importante nessa etapa: se a sua proteína se o seu interesse for detectar fosfoproteínas, é mais recomendado utilizar PSA, já que o leite pode conter fosfatases. O leite também contém caseína, que é uma fosfoproteína e pode causar fundo, por detecção dos anticorpos de fósforo específicos. Alguns anticorpos emitem um sinal mais forte nas membranas bloqueadas com o BSA do que com leite por razões desconhecidas. Após o bloqueio realizado, nós incubamos então nossa membrana com anticorpo primário. Essa incubação pode ser feita a 1 hora em temperatura ambiente ou 4 graus Celsius overnight. Em seguida, fazemos lavagens
de 3 a 5 vezes 10 minutos cada, com agitação a temperatura ambiente. Incubamos com anticorpo secundário a 1 hora em temperatura ambiente. Lavamos e, por fim, fazemos então a detecção do sinal. Quais são as formas de detecção? Nós temos a quimiluminescência. ECL pode ser reativo com HRP, conjugado com anticorpo secundário para produzir um sinal capturado em um filme ou em equipamento. Substrato cromogênico, como o DAP, ele pode ser usado em HRP ou fosfatase alcalina, produzindo um produto colorido na membrana próximo ao anticorpo. Ou fluorescente, aonde o anticorpo secundário pode ser um sistema de detecção em especial. O objetivo de cada uma dessas formas de detecção é tornar o substrato em um produto luminoso, ter um sinal de detecção da sua proteína-alvo. Se o seu interesse é fazer múltiplas marcações, é importante considerar alguns pontos, como utilizar anticorpos primários de espécies distintas, pois anticorpos de espécies estritamente relacionadas, como, por exemplo, rato e camundongo, pode resultar em reatividade cruzada. Utilizar anticorpos que tenham sido adsorvidos, evitar fluorescência de canal cruzado, utilizando fluorocromos com espectros distintos, como Alexa Fluor 680 e Alexa Fluor 790. E é importante otimizar os seus anticorpos independentemente antes de fazer a sua múltipla detecção. A Abicam oferece bloqueio de proteína, substrato ECL, substrato de peroxidase TMB, diversos anticorpos secundários conjugados com HRP, anticorpos secundários conjugados fluorescentes, e nós temos também o kit OptiBlot fluorescente Western Blot, onde podemos fazer dupla marcação fluorescente. Temos a membrana Antibody Array, onde podemos fazer membranas com anticorpos imobilizados já. Os controles são usados para garantir que as suas amostras foram igualmente carregadas no gel. Existem os controles positivos, que são aqueles conhecidos por expressarem sua proteína-alvo. A Abicam disponibiliza de mais de 2.000 produtos de lisados celulares em situações normais ou patológicas para você usar como seu controle experimental. Elas também disponibilizam coquetéis para múltipla detecção, que são usadas como controle positivo ou também para triagem, como estudos de via sinalização, dentre outros. Esse kit de múltipla detecção, eu trouxe um exemplo aqui, como o Epithelium Mesenchymal Transition, onde apresenta a beta-catenina e vimentina ao mesmo tempo. Nós temos também o controle negativo, onde é conhecido por não expressar a sua proteína de interesse. A Abicam adquiriu um portfólio recentemente de linhagens celulares knockout, diploides da Edigene. Eles são usados principalmente para um Western Blot e são os melhores controles negativos para provar então a especificidade do seu anticorpo para a sua proteína-alvo e garantir então a reprodutibilidade dos experimentos. Outras aplicações dos controles negativos dessas células knockout seria identificar a superregulação ou baixa regulação em um contexto knockout. A Abicam disponibiliza de controles de carregamento, load controls, ou também chamados de controle endógenos. Esses controles eles são conhecidos por não variar entre as amostras. Os anticorpos, então, detectam essa proteína comum que todas as amostras devem apresentar. Essas proteínas normalmente são proteínas estruturais das células. Existem diversos tipos de anticorpos para essas proteínas, por exemplo, beta-quitina, GAPDH e tubulina. Essas três proteínas elas são expressas em toda a célula ou no citoplasma. Porém, dependendo do tipo da sua amostra, é interessante escolher uma ou outra.
Se você, exemplo, trabalha com amostras musculares, a beta-quitina não é indicado, pois mudanças nas condições de crescimento e interações com componentes da matriz extracelular podem afetar a síntese proteica da quitina. Com a expressão do controle endógeno, nós podemos fazer uma expressão normalizada, semi-quantitativa da nossa proteína de interesse. Então, nós fazemos a quantificação de pixel da nossa proteína de interesse sobre a quantificação de pixel da nossa proteína de controle endógeno. Isso nós temos uma expressão normalizada. A Abicam também disponibiliza de controles de proteínas recombinantes. Aqui nós temos 3 tipos de tag nessas proteínas recombinantes: a Premium Bioactive Grade, a Bioactive Grade ou a Standard Grade. A diferença entre elas é que a Premium Bioactive Grade são proteínas expressas em mamíferos, elas têm uma atividade ótima, elas possuem pouca taxa de endotoxinas, elas são purificadas e confirmadas por LCMS e elas são confirmadas pelo ISO 9001. Já a Bioactive Grade, elas são expressas ou por mamíferos ou por bactérias. Sua bioatividade é validada, a sua pureza é alta e confirmada por SDS-PAGE. Já a Standard Grade são expressas em bactérias e são purificadas por SDS-PAGE e confirmadas o seu tamanho por SDS-PAGE também. A Abicam também oferece a caneta luminol, onde ela destaca então os marcadores de peso molecular pré-curados para a detecção quimiluminescente, melhora a precisão e simplifica a localização das bandas da proteína. E você fez toda um protocolo padrão do Western blotting, você encontrou problemas na detecção dessa proteína-alvo. Vou citar aqui alguns tipos mais comuns encontrados nesses tipos de problemas. Um deles é quando você não encontra um sinal ou a banda é fraca. Quais podem ser alguns dos motivos que podem levar a essa baixo sinal? Bom, o anticorpo secundário pode ser não compatível com o primário, então foi feito em espécie diferente e não reconhece o anticorpo primário. A proteína o anticorpo, a concentração da proteína ou anticorpo pode ser insuficiente. A incubação do anticorpo primário pode ser insuficiente a 1 hora, a temperatura ambiente, por exemplo, pode estender a 4 graus Celsius overnight. Sempre se atentar à validade do anticorpo e aos kits todos que forem usados na sua reação. A membrana não foi bloqueada suficiente, então sempre se atentar também ao tipo de bloqueio e o tempo de bloqueio que você utilizou no seu experimento. A proteína não foi transferida ou completamente ou incorretamente, então sempre se atentar ao tipo de membrana que foi utilizada. Se você utilizou uma membrana de PVDF, sempre se lembrar de ativá-la da forma correta antes de iniciar o experimento. Proteínas hidrofóbicas são difíceis de transferir, ou a sua amostra ela pode não expressar a sua proteína de interesse, então sempre conhecer muito bem a sua amostra, aonde ela expressa, o tampão de Lise que você usou, se você realmente conseguiu extrair a sua proteína alvo da sua amostra. O anticorpo ele pode não detectar a sua proteína de interesse, pode levar a banda fraca também ou falta de sinal, a lavagem excessiva da membrana, uso excessivo do anticorpo primário, então às vezes ficar reutilizando um anticorpo já diluído. O anticorpo secundário ele pode ser inibido pela azida de sódio, ou o kit de detecção ele pode também estar antigo e o substrato estar inativo. Outro tipo de problema muito encontrado é quando a gente tem muito fundo ou muito background. Isso pode levar, alguns problemas que pode ocasionar isso. A ligação não específica
por alta concentração de lisado ou anticorpo primário ou secundário. A incubação do anticorpo primário pode estar muito alta, então sempre se atentar à temperatura ambiente. O bloqueio da membrana pode ter sido incorreto, a membrana pode ser inadequada, a proteína pode ter sido degradada ao longo do tampão de Lise, a lavagem pode ser insuficiente e pode ter sido uma superexposição do sinal também. O leite, ele pode conter antígenos do alvo biotina, que é incompatível com a avidina e streptavidina também. Então, sempre se atentar a esse detalhe do leite ou albumina. As bandas podem estar difusas, quando as bandas estão difusas, pode ser um excesso de proteína carregada no gel. Um outro tipo de problema enfrentado, muito comum, são bolhas de ar, pouca lavagem e transferência incompleta. Então aqui são 3 pontos que eu destaco, onde no canto lateral há um contato incompleto entre o gel e a membrana durante a transferência. As bolhas de ar entre o gel e a membrana na hora da transferência pode impedir a transferência dessa proteína do gel para a membrana. E esses pontos pretos que podem aparecer no seu filme, no seu gel, significa que teve pouca lavagem. Ou os reagentes podem estar contaminados. E também podemos encontrar um tipo de problema comum, que são múltiplas bandas. As linhagens celulares que foram frequentemente passadas, elas acumulam gradualmente diferença entre seus perfis de expressão proteicas. Se você trabalha com uma linhagem celular, é sempre importante fazer ou um pool de células ou sempre garantir que aquela linhagem de células seja suficiente para o seu experimento completo. As amostras de proteína possuem múltiplas formas modificadas em vivo, como, por exemplo, acetilação, metilação, fosforilação, entre outros. A proteína da sua amostra foi digerida, mais provavelmente se as bandas tiverem um peso molecular mais baixo. O anticorpo não foi purificado ou as bandas podem ser inespecíficas mesmo. Você tem que melhorar o bloqueio da sua membrana. Bom, aqui eu trouxe um exemplo de múltiplas bandas, mas esse exemplo ele é o mesmo que eu trouxe quando a gente seleciona o nosso anticorpo. Aqui, nossa bula, no nosso datasheet, ele já indica para você que o anticorpo ele detecta essas 2 bandas. Então, é uma característica desse anticorpo. Aqui, no caso, eu trouxe um anticorpo antipoliproteína E antibody. Ele tem uma banda predita em 38 kilodaltons, foi observado uma banda entre 40 e 60, e ele já indica aqui na bula onde essa banda de 60 pode ser uma ligação não específica. Bom, e para finalizar, eu trouxe aqui uma questão ética, onde todos devem considerar na prática de Western blotting, é quando a gente vai, então, realizar nossas figuras para publicação. Então, é sempre importante a gente garantir o ajuste, o brilho ou contraste igualmente em toda a membrana. O corte na imagem ela deve ser sinalizada e descrito na legenda. Não fazer ajuste em nenhuma parte da imagem, inclusive no background. Ter um cuidado excessivo no contraste utilizado. E as figuras, para serem enviadas, é importante estar com alta qualidade. Ter esses cuidados permite com que a técnica ela não esteja imune às crescentes preocupações da comunidade científica na reprodutibilidade. E por fim, chegamos no final do nosso webinar. Agradeço a todos pela presença até este momento. E aqui eu deixo o link do nosso livro de colorida árabica, onde imagens foram transformadas em figuras para você explorar a sua criatividade. Obrigada, até mais!